Duas notícias que agitaram essa terça-feira, né? Eu ainda não completei, pra quem não sabe, o vídeo sobre o Wellington, que vai sair, o raio-x, mas outras duas notícias, uma sobre quem fica, outra sobre quem é contratado, agitaram essa terça-feira, dia 2 de março de 2020. Vamos embora para mais um Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, Instagram e Twitter. E claro, você pode ir lá e me seguir. E seguir aqui também o Raiz Tricolor no YouTube. Dá o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor ativando o sininho. Vamos embora falar desses dois jogadores. O primeiro deles, a gente fala sobre Caio Paulista, o jogador que pertence ao Fluminense, agora não necessariamente pertence, né, ao Fluminense, seu vínculo está com o Fluminense, está emprestado pela Tombense e renovou, o próprio Fluminense anunciou na tarde dessa terça-feira que renovou o empréstimo até o final de 2021. A avaliação, né, de Caio Paulista passou muito pela questão de Roger, passou pelas questões do atleta ter sido uma peça importante ali em 3 jogos, pelo menos, do Brasileirão. E, claro, obviamente tem que ter sido avaliado também as partidas ruins que ele fez. Mas pelo fato dele ter 22 anos e quando teve seu primeiro contato com o técnico Roger Machado, já estava definido de que o jogador iria renovar. Bem, a matéria do Globoesporte.com deixa claro de que a renovação de Caio Paulista está com o aval de Roger Machado. Mas vamos lembrar mesmo que toda contratação vai ter o aval de Roger Machado, né? Se é indicação dele ou não, enfim, é uma outra situação. Caio Paulista, como eu falei, fez 3 gols, os 3 muito importantes no Brasileirão, né? O gol que abriu o placar contra o Atlético Mineiro naquele empate do primeiro turno, o gol que virou o jogo contra o Internacional no segundo turno e o gol que empatou contra o Coritiba no último minuto também no segundo turno. É um jogador que com 22 anos vai se manter emprestado ao Fluminense em 2021 e vai receber chances. Pro ataque, para a posição dele, a gente tem hoje dos que já atuaram no profissional, né? Luca, Luiz Henrique, que eram os dois que vinham jogando como titulares com o Marcão, e além desses ainda tem Fernando Pacheco, e você pode ali colocar alguns outros jogadores como Marcos Paulo, pode até incluir, enfim, pode incluir alguns outros jogadores, mas esses que já não recebiam tantas chances. Se a gente considerar, der uma forçadinha de barra, a gente coloca John Kennedy ali pela ponta também, mas normalmente ele tem jogado e joga o tempo todo como centroavante. Mas basicamente esses são os outros 3 jogadores, agora sim os 4 já tendo contrato para 2021, Fernando Pacheco, Luiz Henrique, Luca e Caio Paulista. Vale destacar só que Wellington Silva e Marcos Paulo, entre aspas, já saíram do Fluminense. Porém, fechado ali mesmo, ainda não tá nem a saída de Marcos Paulo para o Atlético de Madrid e nem de Wellington Silva para o Gamba Osaka, tudo dependendo de coisas burocráticas, no caso de Marcos Paulo, dependendo mesmo de acabar o contrato. Mas o cenário é esse, Caio Paulista renovou com o Fluminense. Pra mim, vou repetir, pra mim, uma decisão errada. Se é pra fazer uma aposta, Caio Paulista pra mim já mostrou que a aposta dele, aonde a aposta dele, com ele pode dar. Não acho o Caio Paulista um atleta de um nível de alguém que vai jogar a parte de cima da tabela. Aconteceu nesse ano, apesar de Caio Paulista. É uma renovação absurda? Diria eu que não, porque você tem o Felipe Cardoso ali que sim seria absurdo. Mas pra mim era uma renovação que eu não faria, pra mim ele não tem nível pra jogar a parte de cima da tabela e eu não quero que a gente tenha um novo ano, apesar de alguém estando na parte de cima da tabela. Acho que errou o Fluminense nessa renovação, mas enfim, vamos torcer pra dar certo, pra que o Fluminense seja certo e eu errado. Bem, segunda notícia do vídeo de hoje é sobre David Duarte, o zagueiro do Goiás, ao qual fiz vídeo que saiu hoje pela manhã aqui no Raiz Tricolor. Tem lá falando sobre Benítez também, falando sobre Wellington e falando sobre Ganso também, a possibilidade de Ganso ser utilizado por Roger Machado. Bem, sobre o zagueiro, né, que vem do Goiás, poderia vir do Goiás, pode vir do Goiás, é um zagueiro que tem contrato até o final do ano e pra mim, numa entrevista à Rádio Sagres, né, 730M, né, antigamente era 730M, de Goiânia, o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, falou o seguinte, né? Ele interessa, lembrando que o David Duarte interessa ao Fluminense, mas, enfim, outros clubes do Brasil também monitoram.
Vou abrir aspas porque ele falou, tá? Ninguém no Brasil paga ninguém. Já falei ao empresário do David que sem garantia bancária, prefiro segurar até a janela de junho. O contrato dele vai até o final do ano. Se não der negócio, vai nos ajudar muito na Série B. Fecha aspas para Paulo Rogério, presidente do Goiás. Vamos lá, para mim uma decisão muito acertada pro Goiás, tá? Pro Goiás. David Ribeiro, Paulo Rogério Pinheiro é o jogador, né? É o presidente, e o David Duarte é o jogador, o zagueiro, né? Tô misturando os nomes porque tem Rafael Ribeiro, o zagueiro que também chegou do Náutico. David Duarte pra mim seria uma ótima contratação, porque depois que eu gravei o vídeo pela manhã, todos as outras opiniões que eu ouvi sobre ele foram positivas. Porém, a gente tem muitos jogadores já pra posição e isso causou uma certa instabilidade ali. O fato que o Fluminense quer o jogador. Só que o presidente do Goiás, pra mim, ele age certo, por quê? Ninguém no Brasil paga ninguém. Ele quer garantias financeiras de que, se alguém vai contratar mesmo o jogador, vai receber. Vamos lembrar que o Fluminense hoje, para contratar e tirar David Duarte do Goiás, ele tem contrato só pagando ao Goiás. E se não, só no final do ano. E por que eu acho certo? Porque ele fala, ó, se for pra segurar, pra vender sem garantia, alguma coisa, vendo pra um time de fora na janela do meio do ano. Só que ele botou o contrato dele vai até o final do ano. Se não der negócio, ou seja, se ele for sair de graça no final do ano, ele vai nos ajudar muito na Série B. Por que eu considerei a decisão certa do presidente do Goiás? Porque é o seguinte, se o jogador não tá com a cabeça no Goiás, não tá dando problema, e ele vai nos ajudar muito futebolisticamente falando, eu vou tentar vender ele. Se não der pra vender, meu amigo, eu fico com ele até o final do contrato e ele vai jogar muito na Série B e vai me botar de volta na Série A. O pensamento é esse. Enfim, acho o pensamento certo pro lado do Goiás. Pelo lado do Fluminense, acho muito difícil que o Fluminense entre numa compra do zagueiro. E não duvidaria também de que as notícias da saída dele pro Fluminense também possam servir para o empresário do jogador fomentar no mercado o nome de David Duarte. Por exemplo, a gente aqui já tá falando, o torcedor do Fluminense já sabe quem é David Duarte, já sabe de um bom zagueiro do Goiás, de 26 anos, já sabe disso. E às vezes tá pressionando um dirigente do Atlético Mineiro, também um time de um nível um pouco mais abaixo, né, que não vai jogar Libertadores como um Sport, um Atlético Paranaense, enfim, algum desses times. Ó, Fluminense tá querendo, e aí, como é que vai fazer? Vai pagar ou não? Enfim, pode ser também a famosa cavada de empresário. Fato é, o Fluminense, para tirar ele de lá, terá não só que pagar um valor, se for tirar agora no início do ano, como também garantir que vai pagar os parcelamentos desses valores. Ou seja, se não houver uma reviravolta muito grande, a gente pode dizer que o martelo tá batido de que ele não vem, né? Acho que dá pra dizer isso. Enfim, 2 notícias por aí. Nessa quarta-feira tem alguns vídeos especiais. Espero que o do Wellington já esteja pronto. O raio-x do Wellington pra você ver certinho. Deve ter também. O meu planejamento é soltar 3 vídeos, tá? Mas com certeza vai ter notícia. Então, esses 3, um deles deve ficar pra quinta-feira, que é o raio-x do Wellington. Quem vai jogar o Campeonato Carioca de 2021, falar ali um pouquinho sobre os jogadores. Eu fiz uma live muito boa com o Fio lá no Canal 20, a gente recebeu a galera do Fluminense Stuff, página ali do Twitter, falando sobre todos os jogadores que devem jogar o Carioca 2021. Devo fazer um vídeo, né, baseado naquela live também. E o terceiro, provavelmente, enfim, surge alguma novidade, alguma notícia. Ah, não, lembrei, é outro que eu tenho que fazer mesmo, que é um vídeo sobre como assinar o pay-per-view do Carioca, como assistir o Campeonato Carioca 2021. Deve sair nessa quarta também, tem que sair, né? Afinal de contas, na quinta já é jogo do Fluminense. Beleza? Muito obrigado, deixa o like embaixo, comenta aqui também a sua opinião sobre essas 2 notícias. Saudações tricolores, até a próxima.